Boa tarde, meus amores. Então, agora nós vamos fazer a correção da aula de matemática, certo? Prestem atenção em todas as estratégias que a tia está fazendo para vocês fazerem também nas próximas aulas, ok? Então, vamos lá. Que é a primeira questão, certo? Ligue o objeto ao sólido correspondente. Nós temos aqui os objetos e aqui os sólidos, certo? Vamos aqui para os sólidos. Vamos relembrar um pouco, né? Ó, nós temos esse aqui, certo? Que é o cubo. Nós temos esse aqui, que é o cone, certo? O cone, ele possui uma base arredondada. Nós temos aqui o cilindro, certo? Que possui duas bases arredondadas, né? E nós temos aqui a esfera, ok? Pronto. Então, nós vamos ligar esses objetos aos sólidos, ok? O primeiro objeto, uma bola, certo? Ele se assemelha a, muito bem, a uma esfera. Nós temos aqui o dado. Ele tem a forma de, muito bem, de um cubo. Nós temos aqui um chapeuzinho de festa. Ele tem a forma de um cone, muito bem. E aqui nós temos uma lata, certo? Ó, tem suas bases arredondadas também. Então, tem a forma de um cilindro. Questão de número 2. Mariana marcou uma viagem para Salvador no dia 17/6/2019, certo? Aqui está a data que ela marcou a viagem. Em que dia da semana Mariana marcou a viagem para Salvador? Certo? Nós temos aqui a palavrinha-chave, ó, dia da semana. Eu quero saber em que dia da semana ela marcou a viagem para Salvador. Eu sei que foi no dia 17/6/2019, mas em que dia da semana será que caiu? Vamos analisar o calendário. Nós temos aqui, ó, os dias da semana, são 7 dias, que é domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E aqui nós temos as datas, certo? Ela viajou no dia 17, então eu vou procurar aqui no calendário o dia 17. Pronto, aqui o dia 17, certo? E o dia 17 ele está em que dia da semana? Ó, em uma segunda-feira, certo? Então, vamos lá. Letra A, domingo, não, descarta. Letra B, segunda-feira, sim. Mas vamos ler aqui as outras, né? Letra C, quinta-feira, não. Letra D, sexta-feira, também não. Então, a opção correta é a letra A, certo? Então, ela viajou em uma segunda-feira. Vamos aqui para a terceira questão, certo? Lucas tem 11 carrinhos na sua coleção. Ganhou do seu tio mais 7 carrinhos. Quantos carrinhos Lucas tem na sua coleção? Certo? Então, tem aqui a perguntinha, ó. Então, aqui ele ganhou do seu tio. A palavrinha do seu aqui, ó, deu uma repetida 2 vezes, né? Um errinhozinho de digitação. A gente vai só riscar aqui, ok? Então, ó, Lucas tem quantos carrinhos? Ele tem 11. 11 carrinhos. E ele ganhou do seu tio mais 7. Aí tem a perguntinha, quantos carrinhos Lucas tem na sua coleção? Vamos descobrir se essa continha é de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, esse probleminha. Então, aqui tem a palavrinha-chave ganhou, certo? Que ele ganhou mais 7, certo? Então, essas duas palavrinhas dão ideia de adição, que é representado pelo sinalzinho de mais, certo? Então, fica 11 mais 7, ok? Olha a estratégia que eu posso estar fazendo aqui. Aqui tem os desenhos. Eu posso aproveitar esses desenhos e contar a partir deles, certo? Se não tivesse os desenhos, eu mesmo poderia desenhar. Se eu não quiser ir lá e fazer a continha, eu posso ir pelo meio mais fácil. Então, ele tinha quantos carrinhos? 11. Vamos ver se aqui tem os 11 carrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, aqui já tem 11 carrinhos, que é o que ele tinha. E ele ganhou mais quanto? Mais 7, certo? Então, eu vou desenhar mais 7 carrinhos. A tia vai fazer as bolinhas representando os carrinhos, certo? Já tem 11, então eu vou colocar mais 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu descobri que é uma continha de adição, então é
juntar tudo, ó. Junto tudo e conto, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, quantos carrinhos o Lucas tem na sua coleção? Ele tem 18 carrinhos, certo? Tem 18 carrinhos. Então, 11 com mais 7 é 18, ok? Bom, questão de número 4. Ó, observe o gráfico de brinquedos que João fez. Aqui está o gráfico, certo, gente? Que brinquedo João tem em maior quantidade? Ó, palavrinha-chave, maior quantidade, certo? Então, vamos fazer a leitura do gráfico. É importante, gente, observar tudo, ok? Aqui embaixo nós temos o nome, certo? Dos brinquedos. Nós temos bola, carrinhos, animais e ursinho. Temos aqui as imagens. Aqui nós temos as quantidades, ó, de 0 a 15. A bola, ela tá apontando para onde, ó? Importante que eu risque para me entender, para o número 11. Então, ele tem 11 bolas. Carrinhos, ele tem quantos? Ó, 14 carrinhos. Animais. A gente colocou um cachorrinho, né, representando os animais. Ele tem 13, certo? Posso colocar, ó, do lado da bola, por exemplo. Da bola tem 11. Do carrinho, 14. Animais, 13. E o ursinho tem quantos? 9, certo? 9 ursinhos. Então, que brinquedo o João tem em maior quantidade? Qual é o brinquedo que tem aqui maior quantidade? Qual é o número maior aqui? Muito bem, o número 14, certo? Ou melhor, o número 14 está em qual brinquedo? Carrinhos, né? E se vocês analisarem aqui, ó, ele é o que está mais alto, né? Aqui nessa a colunazinha mais alta, certo? Está no maior número, número 14. Então, que brinquedo o João tem em maior quantidade? Carrinhos. A opção correta é a letra B, certo? Vamos para o próximo. Então, meus amores, vamos para a quinta questão. Joana comprou 15 maçãs. Ela deu 8 dessas maçãs para a sua irmã. Com quantas maçãs ela ficou? Ela tinha quantas maçãs, gente? 15, né? E ela deu 8 dessas maçãs para a sua irmã. Com quantas maçãs ela ficou? O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir aqui a palavrinha-chave para poder saber se esse problema é de adição, de subtração, de multiplicação ou de divisão. Ó, comprou, então ela ficou com esse total, né? E ela deu, olha que a palavrinha-chave deu, certo? Se eu dou algo, eu não vou ter mais aquela quantidade. Então, foi de 15 maçãs, tirou 8. Vamos contar essas maçãs que já tem aqui desenhado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Aqui já tem 15 maçãs, então eu posso usar por essas aqui, certo? Se ela tem essas 15 maçãs e ela deu 8, então eu vou ter que tirar 8 maçãs daqui. Ok? Então, vamos lá, tirar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Eu tirei as 8. Essas aqui foram as que sobraram. Sobrou quantas? Ela ficou com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, então ela ficou com 7 maçãs. Meus amores, aqui nós utilizamos como apoio essas imagens, certo? Mas se não tivessem as imagens, vocês poderiam estarem desenhando, certo? Desenha, por exemplo, as 15 maçãs, que é o que ela comprou. E dessas 15, vocês riscam 8, que é o que ela deu, certo? O que ela deu, ela não vai ter mais. Aí, o que sobrou foi isso daqui, certo? Então, quando não tiver o desenho, vocês podem mesmo estarem desenhando as maçãs, bolinhas ou palitinhos, né? A questão de número 6, certo? Mariana e Joana estão medindo o tamanho dos seus lápis. Observe. Pronto, aqui estão 2 lápis. Um lápis maior e um lápis menor. O lápis maior é da Mariana. Pronto, que o lápis maior, né? Vou colocar aqui o nome Mariana, para me saber que é da Mariana. O lápis menor
É o da Joana. Então, vou colocar aqui o nome da Joana no lápis menor. Aí tem a perguntinha: quantas vezes, aproximadamente, o lápis da Mariana é maior que o lápis da Joana? Certo? Nós temos que saber quantas vezes o lápis da Mariana é maior que o lápis da Joana. O que a gente vai... Vocês podem pegar uma caneta ou um lápis, né? E pode estar utilizando para fazer a medida. Ó, eu vou medir bem direitinho aqui, certo? Com a minha caneta, ó. Deu bem aqui, certo? Pronto, a medida foi essa. Então, eu vou medir novamente. Ó. Certo? Pronto, então, aqui fica um lápis. E aqui vai ficar outro lápis, certo? Então, vamos aqui para a perguntinha. Quantas vezes, aproximadamente, o lápis da Mariana é maior que o lápis da Joana? Quantas vezes? Ó, 1, 2, 3 vezes. Então, é importante que vocês façam a medida tendo esse lápis aqui de referência, certo? Para estar fazendo as outras medidas, medindo. E quando forem contar, vocês têm que contar com esse lápis aqui também, certo? O lápis da referência. Então, aqui no caso, deu 1, 2, 3. Então, o lápis dela é maior que o da Joana 3 vezes, né? Então, a opção correta é a letra C, certo?